Este conteúdo é dirigido para agricultores e profissionais do setor agrícola. Você está ouvindo BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Eu me chamo Isabelle, sou desenvolvimento técnico atuando no estado do Rio Grande do Sul e hoje nós vamos falar aí sobre manejo de doenças na cultura do trigo. Quando a gente fala de manejo de doenças no cultivo do trigo, vem vários pontos de reflexão que são muito importantes para a gente estar aí fazendo não apenas o posicionamento das ferramentas de maneira mais assertiva, mas também entrando no time correto. Outros pontos que a gente vai estar abordando hoje na conversa vai ser como que o clima, quais são as expectativas que a gente tem para essa safra que vão estar impactando de maneira direta aí nas nossas tomadas de decisão. Mas para falar de manejo de doenças, nada melhor do que quem entende do assunto, e hoje o nosso convidado é o Marcelo Madalosso, nosso expert em manejo de doenças. Madalosso, seja bem-vindo, muito obrigada por estar conversando aí conosco hoje. Obrigado Isabelle, obrigado a todos. E é um prazer e até muito bom a gente conversar para tentar ajudar o produtor aí nos próprios manejos deles aí para conseguir articular e deixar mais dinheiro no bolso no final da conversa, né? Mas Madalosso, para nós iniciarmos aí esse bate-papo, conta um pouco para nós quais são as expectativas que você tem tendo em relação à nossa safra que está por chegar e o quanto aí nós precisamos estar preocupados, quais os principais pontos chaves que a gente tem que estar preocupado no que tange a manejo de doenças. Olha só, essa é uma questão boa, Isabel, porque é o seguinte, a gente está hoje num cenário onde principalmente o produtor de trigo, especialmente no cenário de sul, né, ele precisa rentabilizar, inclusive nesse cenário de inverno, porque a gente vem enfrentando safras aí bem complicadas de soja, então ele não pode se dar o luxo de errar, inclusive nesse inverno, né, e a gente tem aí até onde a gente está vendo de previsões, em princípio nós vamos num cenário neutro para laninha novamente. Isso para quem fala em trigo é um cenário bem interessante, porque daí reflete temperatura mais baixa e intervalos de chuva maiores. Isso para trigo é interessante, trigo não gosta de água, né? Então, o planejamento, eu acho, hoje do produtor, ele vai ser vital para esse cenário de trigo. Não dá para sair de qualquer jeito, que nem às vezes estão acostumados a fazer. Não, vamos plantar um triguinho para ver o que vai acontecer, eu vou jogar semente na terra ali e depois qualquer coisa eu faço os manejos. Não dá, hoje não dá para brincar mais. Então, nós temos aí até uma expectativa boa para esse inverno, se as condições climáticas se estabelecerem. Trigo responde bem a esse cenário de investimento, só que a gente vai ter que cuidar muito do cultivar, né? Um manejo, começar bem com o tratamento de semente e depois manejar o programa de controle que vai se dar na frente. E aí o cara consegue organizar a partir da cultivar que ele escolheu um teto produtivo interessante para frente, né? E Madalosso, considerando aí, né, essas expectativas climáticas que a gente tem, quais as doenças que nós precisamos alertar o nosso amigo produtor e quais os pontos chaves que a gente tem que ter em relação a essas doenças que a gente está por encontrar aí no campo nessa safra? Olha só, e é bom a gente fazer um retrovisor para os anos que passaram, principalmente. E, de novo, esse ano, se for um ano que se desenha para um cenário aí de laninha ou de pouca chuva no inverno, de novo, para a planta de trigo é bastante interessante. Mas também para um cenário de doença, especialmente no oídio, por exemplo, é um cenário bastante preocupante. Então o produtor precisa focar bastante na cultivar. Trigo, para mim, é a única planta em que a cultivar manda muito no cenário de sensibilidade a doenças. Então, se eu vou com materiais aí que a gente já sabe que são bons tetos produtivos, desde os próprios Audaz, Calibre, os próprios Feroz, são materiais muito plantados e bons de teto produtivo, só que são extremamente sensíveis ao oídio. E não tem problema disso daí, só que eu tenho que me organizar, manejar isso aí, começar bem de tratamento de semente e buscar começar cedo. Gurizada, no trigo hoje, se tu não entrar em perfilhamento com fungicida, a gente vai apanhar até o final do ciclo do trigo. Exatamente, Madalosso. Então esse planejamento ele tem que acontecer desde a tomada de decisão quais cultivares você vai trabalhar para a gente entender as ferramentas. Mas tu mencionaste sobre manejo
preventivo já iniciando no tratamento de semente, né? O que tu tem visto que vem agregando no manejo em tratamento de semente, não olhando só para a proteção da semente em si, manutenção de stand, mas de ferramentas que estejam trazendo uma proteção também para a parte aérea, olhando para esses alvos que nós temos uma tendência muito forte de ter aí esse ano, como por exemplo o oídio. Então, olha só, quando a gente fala de um cenário de tratamento de semente, a gente tem produtos aí, vamos chamar tradicionais aí, só que conferem um residual um pouco curto, vamos chamar assim, em cima dessa planta que está se estabelecendo no campo, né? E hoje a gente já tem feito muitos trabalhos, eu da parte da pesquisa, até com o próprio Fluxapiroxade, e ele consegue hoje dar um residual bastante interessante nessa plântula que vai se estabelecer. Então, assim, são dados até bem interessantes de 30, 40 dias de residual, assim, protegendo essa plântula desde o início do ciclo até receber a próxima aplicação. E essa é a função do TS. Então, veja bem, não estamos falando aí que vai resolver a vida do cara e tal, mas é uma ferramenta que vai emendar já o tratamento de semente com a primeira aplicação do fungicida ali na sequência. Não, com certeza. E com isso a gente consegue entregar uma condição melhor para o manejo que vai vir da parte aérea, né? Nesse sentido, Madalosso, se a gente tivesse que alencar ali 3 pontos aí, não considerando só o cenário da safra passada e não só olhando para essa safra que está por vir, mas de uma maneira geral, assim, quais são os principais pontos que a gente pode trazer para o produtor, para ele não errar ou ainda para ele mitigar esses danos que a gente vem tendo de doença, porque entra safra, sai safra e a gente vê que, embora nós tenhamos muito acesso à informação, ainda a gente está deixando muito dinheiro na mesa em razão de doença, né? Como a gente pode ter visto na safra passada, ficou muito manejo para trás e acabou e, consequentemente, quem sofreu foi o produtor. Então, quais são os pontos que tu traria como chave para alertar mesmo, de maneira mais para alertar o produtor? Olha, essa é uma questão importante. Na verdade, assim, ela tem que ser o farol na hora do produtor escolher o manejo dele. Porque, assim, no trigo, de novo, a cultivar, ela manda tudo, né? Manda tudo, principalmente a relação de oídio, manchas e ferrugem. Então, veja bem, quando a gente pega um cenário desses materiais altamente produtivos, são altamente sensíveis ao oídio. E eu vou dizer uma coisa que o produtor está me vendo, me escutando, ele já passou por isso, porque às vezes ele está caminhando no trigo, ali no perfilhamento, um trigo pequenininho, e ele está olhando ali e vai dizer assim, não tem nada de oídio, ou tem só umas manchinhas. Homem, se tu não entrar nessa hora, deixar para entrar na elongação, a gente vai sofrer até o final. Então, não falamos nada de produto até agora, só não estamos falando de timing, de momento de entrada. Por quê? Porque hoje, e eu vou falar da parte de doenças e tu escolhe o cultivo que tu quiser, seja milho, soja, trigo, o que for. Cara, o início é fatal para todo o cenário de manejo de doenças, porque é no início que as doenças estão começando a colonizar e vai começar uma escalada de doenças em qualquer planta que for. Então tu tem que baixar inóculo, que a gente chama, manter inóculo baixo até o final, né? Às vezes o cara pensa, professor, não entendo esses negócios de inóculo, de fungo, não enxergo. Cara, pensa em inseto, é igual. Se tu deixar uma cigarrinha no milho se estabelecer, tu não consegue controlar a cigarrinha no milho, tu vai ter que fazer uma aplicação a cada 3 dias. Na doença é igual. Então eu tenho que manter doença a nível baixo. Então a cultivar é fundamental. Vou ter que escolher o meu manejo focado em cima da cultivar. Se a minha cultivar é sensível ao oídio, vou ter que focar no manejo de oídio. Se a minha cultivar é sensível à mancha, vou ter que focar no manejo de mancha, né? E lógico, o produtor vai ter que organizar isso frente aos amigos dele, um agrônomo, um consultor, o cara da cooperativa, para orientar essa questão, porque, de novo, no trigo, o cerne do manejo de fungicida chama-se cultivar. Então, Madalosso, até agora, né, a gente viu aí que a associação do conhecimento é muito importante. Nós falamos de time de entrada, de você levar a tua lavoura o mais limpa possível até o final. E quando a gente vai associar isso à escolha das ferramentas, né? Quando a gente olha no manejo preventivo, que você inicia lá no tratamento de semente, quais são as ferramentas que você vê que de fato estão agregando para essa proteção na parte aérea da planta? Olha,
a gente tem, então, focando para o tipo de cultivar, né? Se eu focar para um cenário de oídio, né? O fluxo no TS me dá uma ajudada boa. Depois eu vou ter a situação na própria entrada de morfolina em cima da jogada, que pode me dar uma estratégia de manejo misturado com meus outros sistêmicos, por exemplo, triazostroberulina, né? E aí tu pode ir estruturando um manejo mais para frente. Mas a morfolina associado com o fluxo na semente, se quiser fazer a rotação de morfolina com algum outro triazol para esse cenário de oídio, é bastante interessante, né? Temos que respeitar a dose, principalmente de morfolina, né? E isso é um cenário focado para oídio, né? Se eu pegar um cenário focado em mancha, veja bem, o TS vai nos ajudar também, lógico, mas eu já começo a ter no perfilhamento ali que não preciso focar nessa morfolina nesse caso, porque o oídio não vai ser esse problema nesse primeiro momento. Vou trabalhar com triazol estroberulina nessa jogada e vou seguir os manejos para frente. Daqui a pouco vai entrar carboxamida, que está vindo para trigo, né? E está dando resultados muito interessantes. Então, a partir daí, veja, o manejo de doenças é literalmente uma aplicação tem que entregar a folha limpa para outra aplicação. Que a outra aplicação vai chegar e vai tentar entregar a folha limpa para a próxima aplicação. Porque a doença ela vai tentar subir, aí tu aplica. Aí ela tem um revés e vai tentar subir novamente. Aí tu aplica. E assim são os intervalos que a gente faz. Então essa doença vai mantendo o nível baixo. E para manejo de doenças, e eu tô falando aqui, tu quer usar para trigo? Pode usar. Mas é para soja, é para milho, é para trigo. E isso aí é relacionado com a sensibilidade da planta relacionado com o patógeno. Bom, Madalosso, mas assim, nós estamos aqui falando de manejo e tudo mais. Mas eu queria trazer de ti pelos dados desses anos todos que você vem mensurando aí, e também de relatos de produtor, quanto que de fato essas doenças estão tirando dinheiro do bolso do produtor, né? Penso de uma maneira que a gente possa alertar ele, de trazer na prática o quanto de dinheiro vai ficar na mesa quando a gente acaba não sendo tão assertivo em todas essas estratégias que a gente vem discutindo aí. Olha, assim, quando a gente fala de perda, né, é importante a gente saber, principalmente no cenário de trigo, nós podemos perder. Na verdade, eu vou te dizer uma frase até de um produtor, né, que é assim, o trigo para mim, ele diz assim, o trigo para mim, descansar com o trigo é o trigo dentro do silo. Né, porque o trigo, tu pode perder potencial produtivo, onde tu perde área foliar, né? Depois, quando esse trigo está se aprontando lá na primavera, tu pode perder por Gibberella e Brusone. Depois, quando esse trigo está quase pronto, tu pode perder por qualidade de grão, né? E aí tu tem vários pontos de perda. Então, o trigo é uma cultura de risco, né? Por outro lado, é uma cultura que me organiza no inverno, me tem uma rentabilidade interessante se eu souber organizar esse cenário. Então, eu posso ter, num cenário de oídio, por exemplo, cara, tu pode aí facilmente deixar passar na mesa aí, deixar de colher isso aí, porque a doença vai retirar, tá? E com fungicida tu vai evitar com que a doença retire da tua mão essa produtividade, né? O fungicida não vai botar produtividade mais ou menos, o fungicida só deixa a tua planta trabalhar sem a doença te retirar. Então esse oídio aí, nesses materiais sensíveis aí, é 30, 50 sacos fácil, assim, ó. E é assustador, assim, ó, às vezes, se eu falar uns números parece loucura aí. Nós estamos falando 30, 50 sacos num trigo que vai produzir aí, melhor das hipóteses, vai produzir 70 sacos, 60 sacos. Teoricamente seria um alto teto, tá? Então nós estamos falando em mais de 50% de perda por causa do oídio, sabe? E eu tô bastante com medo de oídio nesse ano de trigo. Por quê? Porque o produtor, se ele entrar cedo, ele organiza a vida dele. Mas ele vai, muitas vezes, querer entrar tarde. E aí, esse é um problema porque a gente perde a mão. E aí a gente quer achar produtos milagrosos. A própria morfolina ajuda muito. Mas, cara, entrou na fogueira, não vai. Aí o problema não é do produto, o problema é do posicionamento, né? Então, as manchas hoje estão tirando nesse nível também de 20 sacos até 30 sacos, dependendo do cenário, né? Gibberella e Brusone te rouba mais uns 15 sacos por aí. E tu vai somando isso daí, tu praticamente tá devendo trigo daquele trigo que tu plantou. Então, lógico que estou falando aqui as doenças isoladas,
Mas no cenário de campo, principalmente os materiais sensíveis ao oídio, o impacto da mancha não será grande, mas o oídio será muito severo. E o contrário também é verdadeiro. A cultivar que é um pouquinho tolerante ao oídio, a paulada da mancha vai ser muito grande. Então, gurizada, não te esquece, vai na cultivar. Para trigo é cultivar. E depois, olhando lá para a primavera, nós temos ainda um risco de brusone, giberela, né? Talvez um cenário até de bacteriose. O ano passado, os materiais mais resistentes ao oídio deu bastante bactéria. Só que aí, de novo, se tu conseguir iniciar bem, eu tenho falado muito, né? Cara, se tu inicia bem, tu tem uma chance grande de terminar bem. Agora, se tu iniciar mal, eu tenho certeza que tu não vai terminar bem, né? E aí, tudo reside nesses manejos. E eu insisto muito nisso daí em todas as culturas. Gente, nós temos que ter assim, ó, 40 dias de capricho só. Depois que a soja, o milho, o trigo, tudo. 40 dias de capricho depois que ele sai do chão. Depois tu pode fazer uns manejos meio calendarizados. Mas esse início é fundamental. Por quê? Porque daí é a hora de baixar essa população do fungo, que ele vai fazer isso aqui e tu, pá! E aí ele cai. Aí depois ele vai subir de novo e tu, pá! Então, se tu deixar demais de subir, aí tu vai querer aplicar, ele vai fazer isso aqui, ó. E tu não consegue mais. Exato, eu gostei muito da frase que tu trouxe, que o produtor falou, a época tranquila do trigo é quando ele tá no silo, né? Vejo o quanto que o trigo ele te desafia como profissional, porque as estratégias elas devem ser aliadas. Começa lá na tomada de decisão da cultivar, o tratamento de semente, o time adequado para entrar com as ferramentas, né? Como tu bem mencionou. E eu posso estar levando isso tudo muito bem, mas se eu tiver uma condição propícia para giberela, por exemplo, e eu não acertar esse meu time de aplicação, eu deixo muito dinheiro na mesa. E dentro desse cenário, né, o ano passado a gente teve giberela, teve cenário com brusone, né, sim, que não é tão comum para nós, mas entrou. E isso, desculpa te cortar, mas isso já é um ponto assim que brusone, ele é um necrotrófico. Então, o cara que teve brusone o ano passado, ele tem brusone em casa hoje. Então ele poderá ter brusone no cenário de primavera, ele lá. Então, se eu tô lá na primavera e tiver úmido e quente, vai para brusone. Se tiver úmido e frio, vai para giberela. Então, esses dois patógenos estão no chão. E nós vamos fazer trigo sobre trigo. E aí também nasce um negócio bastante importante aí, Isabela, que é o seguinte: o cara que tem uma certa rotação de cultivos no inverno, seja a rotação com canola, com outras ervilhaca, ele já tem menos fungo no chão. Então esse trigo que entra em cenários de rotação já é um trigo menos doente de mancha, menos doente de uma possível giberela de brusone. Então também é parte do manejo do cara ajudando os produtos a funcionar. Exato. Mas nesse sentido de giberela, como é bem detalhado ali o time de aplicação, tu poderia falar um pouquinho para nós a questão do time, das condições ambientais e quais as ferramentas que a gente tem hoje disponível? Gente, isso aí é complicadíssimo. E a sequencial, então, Madaloso? Não, aí nós começamos a perder o resto dos cabelos. Porque assim, ó, esse é um tema fundamental e nós estamos longe do setembro ainda da primavera. Mas eu digo sempre pro produtor, assim, ó, lógico, olha como é que as coisas são tudo misturadas, né? Um cara mal de ETS é um cara ruim de stand. Se ele é um cara ruim de stand, morreu muita planta, vai deixar muito furo. Um trigo furado tem muito perfilho. Perfilho é uma anarquia no meio da lavoura de trigo. Por quê? Porque é uma planta de trigo menor, mais atrasada, mais atrofiadinha. Esse troço só te estraga e te cria microclima para doença. Então, olha só, quando eu tenho esse cenário se estabelecendo, a gente tem uma dificuldade de manejo que vai entrando para frente. E aí lá na frente tu vai ter, às vezes, a planta-mãe entrando em flor e o trigo ainda não. Ou às vezes a planta-mãe está na metade da flor e o trigo começando flor. Então o produtor começa a ficar louco porque tem diversos estádios de trigo na lavoura dele, né? Mas no geral eu te digo o seguinte, para mim o que vale é a planta-mãe, tá? Eu sou muito daquela ideia de uma semente e uma espiga, tá? Lógico, depende muito de outros fatores, mas a planta-mãe, tu olhar no teu hectare, né, até 5% das plantas-mãe estão começando a florar, a antese,
tá? Eu já olho para a previsão do tempo. Cara, eu tô com uma previsão aí que vai ser tempo fechado e garoa nos próximos 7 dias. Cara, te agarra nos fungicida com força, porque a Giberella e a Bruzone podem apertar, tá? Então, por quê? Porque o triângulo da doença vai fechar. E aí tu consegue ter uma assertividade maior nessa questão dos manejos, né? Se eu esperar um pouquinho mais... vou esperar a lavoura emparelhar na flor. Cara, metade das tuas espigas tu já vai perder aquelas partes de baixo onde começou a florar. E aí tu já começa a perder em cadeia, né? É subjetivo, né, a questão quando entrar 10, 15, 20% de floração. Fica uma tomada de decisão difícil para o produtor. Mas né? olha só, que eu concordo e por isso mesmo eu digo o seguinte. Cara, hoje geralmente o produtor tá meio apertado de máquina, meio apertado de gente. E as áreas às vezes são picotadas. Então, cara, será que eu vou esperar o troço começar a emparelhar de flor para eu tomar a decisão de aplicar? Não vou conseguir. Então, no início da flor, eu já tenho que tomar a decisão de aplicar. Porque depois eu tenho outras áreas para ir, que às vezes é longe, às vezes tem que botar numa prancha, às vezes estoura a máquina, às vezes chove no meio. E eu tenho que cobrir esse monte de área com fungicida. Então, se eu esperar demais, vamos chamar assim, de momento ideal, as outras não vão estar no momento ideal. E aí tu começa a apertar, por mais que o cara escalone plantio. Só que chega no setembro a coisa acelera bastante. Uhum. E o que tu diria da questão da sequencial ali para as Giberella? Pô, cara, que quer fazer um trigo mais sadio de Giberella e principalmente de Bruzone, a sequencial hoje é os melhores resultados que eu tenho. Né? Eu sei que às vezes o produtor pode pensar assim, poxa vida, mas na sequencial eu vou gastar mais. Gastar é usar o barato e não funcionar. Tem que usar de novo. Gastou dobrado já. Fora a operação de diesel, que hoje está complicado, esse valor de diesel, né? Então, voltamos para aquela ideia. Começou a floração na tua área, a antese, né? Tá fechado o tempo, cara, tu já entra antes dessa previsão de fechar o tempo. E aí o que acontece? Na semana que vem, os meus dados são de 8, 10 dias. Tu já vai ter que voltar com fungicida de novo para evitar com que as novas flores recebam fusário ou pericular e tenham um problema na espiga, porque as camadas de flor vão sendo assim, né? Não é todo momento assim, hoje floresceu o trigo. Não, começa a florescer, começa a florescer, começa a florescer. Então a sequencial acaba protegendo mais flores ainda, mantendo uma semente de trigo, principalmente de mais qualidade. Excelente, Madaloso. Nós falamos aí da importância do monitoramento e também da assertividade da aplicação e de ferramentas. O que a gente tem aí para estar contribuindo para esse momento específico de entrada focado para Giberella? O timing para mim o timing é mandatório, tá? Não adianta eu ter produto bom sem timing, sem acertar, e não adianta eu acertar sem ter muito produto que presta também, né? A gente sabe hoje, por exemplo, moléculas importantes no manejo de Bruzone, principalmente Giberella, meticonazole, proteoconazole, são misturas muito boas, né? A própria adição do mancozeb em cima para Bruzone ajuda bastante, né? Alguns cenários até de bacilos, de biológicos, eu tenho visto resultados interessantes. Então a gente tem que procurar focar nesses ativos aí que tem uma performance boa para essas doenças, que são doenças que vão ter esse momento. A janela de entrada deles é só essa, tá? É tipo mofo branco em soja, a janela é muito específica. Não vai acontecer antes. Se o senhor aplicar, por exemplo, fungicida para Giberella antes da antese, perdemos dinheiro. Se aplicar depois, o senhor me liga, professor, estou com problema de Giberella e Bruzone aqui. Eu vou te perguntar, tu tem flor ainda? Não, já passou a floração. Não tem mais o que fazer. Então são momentos bem específicos aí e tem que ser específicos nessas moléculas aí. Perfeito, Madaloso. A gente falou aí sobre vários temas dentro do manejo de doenças no cultivo do trigo, né? Que tranquilamente ficaríamos aí o dia inteiro discutindo da importância das ferramentas, da tomada de decisão ser cada vez mais assertiva. E eu volto a enfatizar da importância de nós estarmos muito próximo, né? De pessoas como você que tá dentro da pesquisa, trazendo informações de qualidade. E eu vejo que isso está muito também dentro do DNA da BASF, que tem o desenvolvimento
desenvolvimento de novas ferramentas que vão estar aí atuando junto com o produtor para sanar aí essas dores que a gente tem no campo. Já encaminhando para o encerramento, Madaloso, quero te agradecer pela oportunidade de nós estarmos conversando. Quero desejar a todos os nossos produtores, clientes que tenham uma excelente safra de trigo e que a gente possa estar conversando em uma outra oportunidade. Joia. Bom, eu que agradeço a oportunidade de conversar contigo aí, com o pessoal que está nos escutando e nos assistindo. E principalmente no cenário de trigo, gurizada, de novo, é cultivar. Entendeu? Procura entender muito dessa cultivar que tu vai trabalhar. Outra questão também que nós falamos aqui, a questão de trigo sobre trigo, tá? Se tu tiver um certo nível de rotação, tu vai achar muito melhor o teu trigo. Então tudo reside nesse início. E de novo que eu vou te pedir, 40 dias de capricho em cima desse teu trigo. É isso daí que vai mandar em cima do cenário de manejos para frente aí. É isso aí. Agradeço e vamos para frente aí que nós temos que fazer dinheiro. Excelente. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio BASF Agro, um podcast que cultiva legados.